Matemática na Prática, com o professor Adriano. E aí, pessoal do canal do professor Adriano, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a matemática preciosa para vocês, para os conhecimentos de vocês, né? Quero continuar agradecendo a todos que se inscreveram no canal, quero agradecer a todos que curtiram o canal, quero agradecer a todos que compartilharam. Peço a vocês que continuem divulgando esses vídeos, assistindo, tirando suas dúvidas. É importante que a gente leve a matemática para um número maior de pessoas, pessoal. E se não for pedir muito, faça lá na sua notificação, lá você ative o sininho, que é para quando a gente fizer outro vídeo chegar mais rápido para você e você poder assistir, certo? Pessoal, hoje nós vamos estudar sobre regra de 3 simples. Nós vamos fazer regra de 3 simples, vamos fazer regra de 3 composta, mas hoje vamos trabalhar só com a simples. Vamos saber o que é uma regra de 3, o que são grandezas, o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional, ok? Vamos fazer algumas questõezinhas, porque esse assunto é um assunto muito importante nos conteúdos matemáticos, muitas questões em vestibular, em concursos, em Enem, em qualquer tipo de prova, a regra de 3 está lá e é um assunto que você pode usar na prática em sua vida. Quem já não usou a regra de 3 na prática das suas atividades cotidianas? Todo mundo usa, às vezes não sabe, mas está usando uma regra de 3 quando você faz esse tipo de cálculo, certo? Então, galera, vamos começar aqui. Vamos ver hoje a regra de 3 simples, ok? E aí, quando a gente vai falar em regra de 3, nós estamos falando de um cálculo matemático, ó, onde nós vamos fazer mais ou menos assim. Eu tenho aqui 3 números conhecidos e um número desconhecido, que é o valor que a gente vai encontrar. Esse valor desconhecido, que a gente sempre chama de x ou de y, ou qualquer letra que você queira colocar, é a incógnita da operação, né? E a gente resolve a regra de 3 sabendo primeiro se ela é direta ou inversa. Mas é um cálculo dessa forma aí. Nós vamos ter 3 números conhecidos e um número que é desconhecido. Por isso que é regra de 3. Nessa regra, a gente acaba descobrindo aquele valor de x. Por quê? Porque dentro daquele cálculo ali vai existir uma proporcionalidade, ok? Isso aqui vai ter uma proporção aqui dentro, ó. E de acordo com essa proporção é que a gente vai encontrar o valor daquela letra que está desconhecida ali, certo? Então, o que foi que aconteceu aqui com esse número 3? O 3 passou a ser o número 6, ó. Então, essa fração aqui, ó, você tem aqui um número que o de baixo foi multiplicado por 2. Então, na outra fração vai acontecer a mesma coisa. O número de baixo, em relação ao 4, vai ser também um número multiplicado por 2. Ou seja, se aqui é o dobro, aqui será o dobro também, ó. Então, aqui seria 8, né? Então, essa é a regra de 3 que você usa diariamente. Agora, pessoal, existem nomenclaturazinhas que você precisa descobrir. Quando a gente vai fazer as questões, a gente vai falar em grandezas. As grandezas da operação. Aí alguém vai perguntar, o que é grandeza? Grandeza é algo muito grande? É algo que tem um tamanho gigante? Isso é uma grandeza? No caso matemático, grandeza seria aquela entidade, né? Aquela quantidade que aumenta ou diminui. O que aumentar na questão ou diminuir é a chamada grandeza, né? Então você pode ter lá várias questões, como por exemplo, combustível e distância, velocidade e tempo. Então isso são as grandezas, é aquilo que aumenta ou diminui de acordo com a questão, certo? Agora, pessoal, as grandezas que aparecem lá, elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que é que significa uma regra de 3, onde as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vamos entender isso aqui. Quando você tiver na questão quantidades que aumentam junto, combustível, 10 litros, andou 200 km, é a distância. Quando eu boto 15 litros de combustível, a distância 300 km. Quando eu coloco 20 litros de combustível, a distância é 400 km. Então observe que um vai aumentando, o outro também vai aumentando. Isso é quando as grandezas são diretamente proporcionais. À medida que um aumenta, o outro também aumenta. Quando é que elas são inversamente proporcionais? Quando uma grandeza, ó, velocidade, 50 km por hora, faz o percurso em 4 horas. Só que se eu aumento a velocidade, o tempo tem que diminuir. Eu estou sendo mais rápido. Se eu sou mais rápido, eu vou chegar em menor tempo. Então eu aumentei agora para 100 km por hora. A distância, o tempo, melhor dizendo, vai cair para 2 horas. Se eu aumentei minha velocidade média para 200 km por hora, o tempo agora vai ser apenas 1 hora. Então observe que um vai aumentando, o outro vai diminuindo. Isso é a grandeza quando é inversamente proporcional.
Ou ainda, você pode entender o seguinte, ó, se a gente montar aqui, por exemplo, algumas fraçõezinhas, ó, eu vou pegar esses dois aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, 10 sobre 15 igual a 200 sobre 300, ó. Se você simplificar o 10 e o 15 por 5, então 10 por 5 dá 2, 15 por 5 deu 3. Se eu cortar os zeros aqui, pessoal, vai ficar 2/3 também, ó. Então, diretamente proporcional é isso. É quando a razão entre os números da primeira fração é igual à razão entre os números da segunda fração. Se você pegar aqui, ó, o 15 com o 20, ó, 15 sobre 20, e fizer o 300 sobre o 400, você corta os zeros, vai dar 3/4. Se você simplificar por 5, 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4. Aí vai dar o mesmo número de novo, ó, 3/4. Então observe que a grandeza diretamente proporcional, a razão entre os números da primeira fração tem que dar igual à razão entre os números da segunda fração. Se você fizer isso aqui agora no inversamente proporcional, eu vou pegar esses dois aqui, ó, esses aqui, né? Essas duas linhas aqui. Então eu vou pegar aqui 50, melhor dizendo, sobre 100 e vou pegar 4 sobre 2. Então corta o zero. 5 por 5 vai 5 por 5, simplificando, dá 1. 10 por 5 tem que simplificar igual por 2. 4 dividido por 2 dá 2, que a gente pode colocar sobre 1. Aqui você divide 4 por 2 dá 2. Aí o número 2 sozinho você coloca sobre 1. Então observe agora quando é inversamente proporcional que não acontece a mesma coisa, ó. Quando é inversamente proporcional, a razão entre a primeira fração, entre os números da primeira fração, é o inverso da razão entre os números da segunda fração. Então aqui é um meio, lá é o contrário, ó, é 2 sobre 1. É o número 2 sozinho, né? Então essa razão é o inverso dessa. Então por isso que é inversamente proporcional, certo? Então recapitulando, grandezas, regra de 3. É um cálculo onde vão ter 3 números e você precisa encontrar um que está ali, simples eu estou falando, regra 3 simples. 3 números e mais um que está escondido que você precisa encontrar. Grandezas são aquelas quantidades que vão aumentar ou diminuir de acordo com a questão. Quando as grandezas aumentam juntas, ó, ou diminuem juntas, diretamente proporcional. Porque a razão da primeira fração é igual à razão entre os números da segunda fração. Quando na grandeza uma aumenta e a outra diminui, nós temos um inversamente proporcional. Uma está aumentando, a outra está diminuindo, certo? Por quê? Porque quando você fizer a razão entre os números da primeira fração, eu escolhi esses dois, vai ser o inverso entre os números da segunda fração. Por isso que é inversamente proporcional, certo? Mas agora, já que você conhece essa parte inicial, vamos para uma atividade que vai ficar mais fácil, né? Ó, nós vamos trabalhar lá com quantidade e produção, por exemplo. Quantidade e produção. Quanto mais pessoas trabalhando, maior é a produção. Então isso é o quê? Diretamente proporcional. Quantidade e preço, né? Quanto mais questões eu compro, quanto mais objetos eu compro, maior é o preço, diretamente proporcional. Trabalho e produção, né? Eu vou colocar mais gente para trabalhar, então a produção vai aumentar também, certo? Eu coloco mais gente trabalhando, a minha produção aumenta. O tempo e a distância. Quanto mais tempo eu levo fazendo uma caminhada, maior distância eu também ando. Tudo diretamente proporcional. Inversamente proporcional. Tempo e velocidade. Quanto maior é a minha velocidade, menor é o tempo naquela distância. Se eu vou fazer a mesma distância e eu vou a 50 km por hora, eu gasto uma quantidade de tempo. Mas se eu aumento a minha velocidade naquela mesma distância, o tempo vai cair, certo? Número de pessoas e tempo também. Eu quero fazer uma casa e eu contrato um número de pessoas para trabalhar, para me entregar em 10 dias. Se eu colocar mais gente para trabalhar, a quantidade de dias cai, se o trabalho continuar sendo o mesmo. Então eu boto mais gente para trabalhar, a quantidade de dias cai. Se eu diminuo a quantidade de gente, a quantidade de dias também aumenta. Então um aumenta, o outro diminui. Um diminui, o outro aumenta. Isso é inversamente proporcional, certo? Vamos ver aqui duas questõezinhas para a gente mostrar bem o que é que significa isso aí nos cálculos. Então, pessoal, continuando aqui, para a gente colocar em prática esse negócio de grandeza diretamente proporcional, grandeza inversamente proporcional, vamos tentar entender dois probleminhas. Eu gosto de trabalhar os probleminhas logo um do lado do outro, o que é direto, o que é inverso, para você entender qual é a lógica de cada questão. Então, por exemplo, ó,
a regra de 3 simples e a questão diz assim: uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar, ok? Então a usina ela produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. A questão quer saber o seguinte: quantos litros serão produzidos com 15.000 quilos de cana-de-açúcar? A questão é essa aí. Então esse problema ele é direto ou ele é inversamente proporcional? Eu tenho 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana. 6.000 quilos de cana produzem 500 litros. Se eu pegar a quantidade de cana, 15.000, o que é que vai acontecer com a quantidade de álcool? Vai aumentar de 500? Vai diminuir? Então, aumentou a quantidade de cana-de-açúcar, de 6.000 para 15.000. Vai aumentar a quantidade de litros? Vamos saber no instante. Agora, essa daqui, pessoal. Uma equipe de 5 professores levam 12 dias para corrigir uma determinada quantidade de provas. Então, eu tenho lá uma equipe com 5 professores. Eles levam 12 dias para corrigir aquela quantidade de provas. Agora, se a equipe fosse 30 professores, quantos dias eles levariam para corrigir essa mesma quantidade de provas? Vai aumentar ou vai diminuir? 5 pessoas só trabalhando, me entrega o trabalho em 12 dias. Se eu colocar 30 pessoas ao invés de 5, o que é que vai acontecer com aquela quantidade de dias para corrigir essa mesma quantidade de provas? A quantidade de dias vai cair, vai aumentar? Então é assim que você vai tentar entender. Mas vamos anotar, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos anotar aqui as grandezas. Então eu vou colocar aqui a quantidade primeiro de litros. Litros. Vamos anotar aqui para ficar tudo certinho. Eu tenho 500 litros e eu vou colocar aqui a cana-de-açúcar. A quantidade de quilos da cana-de-açúcar, né? Então, cana, a quantidade de quilos. 500 litros eu faço com 6.000 quilos, ó. Esse 15.000 é quilos, então eu coloco aqui, ó, embaixo dos 6.000. Não vou colocar embaixo dos litros, né? 15.000 quilos, 6.000 quilos. 500 litros, o outro é o que eu quero saber. Quantos litros serão fabricados? Então é o X. Certo? Vamos anotar isso aqui? Olha lá. 5 professores vão me entregar o trabalho. Coloca aqui, professores. 5 professores me entregam o trabalho. 5 professores me entregam o trabalho. Eu coloco aqui o tempo, viu, pessoal? Tempo. Trabalho e tempo, né? Então, ó, 5 professores, a quantidade, vai me entregar em 12 dias. 5 professores em 12 dias. Certo? Se eu aumentar a quantidade de professores, quer dizer, eu aumentei a quantidade, o que é que vai acontecer com o tempo? É o X. Então vamos ver o que vai acontecer em cada um? Então a armação está aí, ó. A minha primeira grandeza é a quantidade de professores. Quantidade de professores. A segunda grandeza é o tempo. 5 professores fazem o trabalho em 12 dias. Se eu aumentar a quantidade para 30, o que é que acontece com a quantidade de dias, o tempo? O que é que acontece com ele, né? Então vamos ver aqui. Ó, 500 litros eu consigo fazer com 6.000 quilos. Se eu aumentar para 15.000 quilos, o que é que vai acontecer com a quantidade de litros? Vai aumentar também, pessoal. Então observe que um aumentou, o outro também vai aumentar, diretamente proporcional, setinha para baixo. Ok? Já faço uma setinha logo para mostrar que é diretamente proporcional, né? Você pode fazer uma setinha para baixo aqui, outra aqui se você quiser, não tem problema nenhum, certo? Eu já gosto de fazer uma só. Agora, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Eu tenho 5 professores que fazem o trabalho em 12 dias. 30 professores, se eu colocar mais gente para trabalhar, para corrigir aquela mesma quantidade de prova, não pode ser uma quantidade diferente. Mais gente trabalhando, diminui os dias. Eu tenho mais gente trabalhando, então se tem mais gente trabalhando, a quantidade de dias cai, pessoal. Então, ó, aqui aumentou, aqui vai diminuir. Inversamente proporcional. Faz uma setinha logo para mostrar que é inversamente proporcional, certo? E aí agora é só a gente seguir o que diz a regra. Quando é diretamente proporcional, nós multiplicamos, ó, cruzado, né? Fazendo o cruz credo, ó. Então, ó, fica assim a fração, ó. Ó, a fração fica assim, né? Ó. Você multiplica cruzado assim, ó. Cruz credo, né? Mas vamos cortar logo aqui os zeros para ficar mais fácil, ó. Corta logo 3 zeros aqui, ó. Se quiser, você já pode simplificar logo aqui, ó, por 3, ó. E aqui também, ó. Então repete essa, 500 sobre x, é igual 6 dividido por 3 dá 2.
15 dividido por 3 dá 5. Olha como fica mais fácil ainda a questão, tá vendo? Quando é diretamente proporcional, você multiplica já cruzado, né? Não precisa fazer mais nada, é só fazer a multiplicação. Nesse caso aqui, pessoal, cortei os zeros para ficar mais fácil, simplifiquei por 3 e por 3, deu 2 e deu 5, e agora, ó, é só continuar. 2 vezes x é 2x, vou colocar aqui do lado, e 5 vezes 500, vai dar 2.500. Ó, 500 vezes 5, 2.500, né? Então, x é o 2.500 dividido por 2. X é igual a 1.250. Esse 1.250 que eu estou achando é o que mesmo? A quantidade de litros. Então, com 15.000 litros, nós vamos fazer 1.250 litros da cana-de-açúcar. 1.250 litros de gasolina, melhor dizendo, certo? Com 15.000 litros, com 15.000 quilos de cana-de-açúcar, eu vou conseguir fazer 1.250 litros de combustível de gasolina, usando essa regrinha aí bem prática, certo? Então, diretamente proporcional, ó, só fiz, ó, simplifiquei, fatorei aqui, simplifiquei também por 3 e tal, depois multiplica cruzado. Professor, e quando for desse jeito aqui? Vamos lá, desse jeito aqui, quando é inversamente proporcional, ó, 5 sobre 30, né? Igual a 12 sobre x, certo? Só que essa fração aqui dá pra gente simplificar por 5. Aqui também, ó. 5 por 5 dá 1, 30 por 5 deu 6. Pronto. E o 12 sobre x. Agora, quando ela for inversamente proporcional, você não multiplica assim não, ó. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode inverter uma das duas frações, certo? Inverte uma das duas frações. Por exemplo, joga o 6 para cima ou 1 para baixo, tanto faz. Ou então você pode fazer como eu vou fazer aqui, ó. Multiplica paralelo, ó. Ao invés de multiplicar cruzado, você multiplica paralelo. 6 vezes x é 6x. 1 vezes 12 é 12. X é igual a 12 dividido por 6. X é igual a 2. Então, esse x que você achou é o que mesmo? A quantidade de dias. Então, se você colocar 30 pessoas para trabalhar, você vai entregar o trabalho em 2 dias. O pessoal vai lhe entregar o trabalho, melhor dizendo, em 2 dias, né? 5 pessoas fazem o trabalho em 12 dias. 30 pessoas vão jogar o trabalho lá para baixo, né? Se você prestar bem atenção, ó, aqui foi multiplicado por 6, ó. 5 vezes 6, 30. E aqui foi dividido por 6. Por quê? Porque é inversamente proporcional. O que você faz de um lado, lá você faz o contrário. Se aqui eu multiplico, lá eu divido. 5 vezes 6, 30. 12 dividido por 6, 2. Fechou a questão. Do lado de cá, professor, como é que ficou então? Esse número para esse daqui, ó, a gente teve que multiplicar por 2,5. Certo? 2,5. Aqui também, você multiplicou por 2,5. Porque aqui é diretamente proporcional. Aqui multiplicou por 2,5, aqui também. Quando é inversamente proporcional, você faz o contrário, né? Ó, você multiplicou por 6, lá você dividiu por 6. E se liguem na forma de multiplicar. Quando é diretamente proporcional, você simplifica, você corta zero, agora multiplica cruzado. Quando é inversamente proporcional, você simplifica, como eu fiz. Agora, na hora de multiplicar, ó, multiplicamos paralelo, ó. 6 vezes x, 1 vezes 12, certo? E sempre tendo cuidado de colocar a letra x no primeiro membro, certo, galera? Não esqueçam disso. A letra x no primeiro membro, porque ele é incógnita, ele é quem tem o valor de x para você poder encontrar, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês nessas explicações aí. Todas as regras de 3 seguem esse princípio, analise direitinho. Se não entender, volte o vídeo, veja mais uma vez e boa sorte nos estudos. Valeu? Forte abraço para todo mundo. Como disse Albert Einstein, a matemática não mente, mente quem faz mau uso dela. E nesse canal aqui é Matemática na Veia, certo? Forte abraço para todo mundo.